Graças paz, irmãos. Que alegria estar mais um domingo junto com os irmãos para juntos podermos contemplar o nosso Deus, adorar ao Senhor, prestando culto a Ele. É importante a gente lembrar que o culto a Deus não é uma coisa que a gente vai assistir, mas é um serviço que nós prestamos ao Senhor. É uma coisa ativa, nós estamos aqui ativamente diante do nosso Deus. Nessa feita, quero convidar os irmãos para abrirmos a palavra do Senhor. Cada um abra a sua Bíblia no livro de João, o Evangelho de João, no capítulo 8. Vamos fazer a leitura, expor o texto que está entre os versículos 48 e 59. É a última sessão do capítulo 8, é a última perícope do capítulo 8 do Evangelho de João. Esse capítulo que é tão longo, tão extenso, né? Acredito que há uns 3 meses nesse capítulo. Claro que teve outras mensagens nesse meio termo. Mas é um capítulo bastante longo, com muitas coisas importantes da narrativa de João para a nossa compreensão. Evangelho de João, capítulo 8, a partir do versículo 48. Os irmãos encontraram? Diz assim a palavra do nosso Deus. Os judeus disseram a Jesus: será que não temos razão em dizer que você é samaritano e tem demônio? Jesus respondeu: eu não tenho demônio. Pelo contrário, honro o meu Pai, mas vocês me desonram. Eu não procuro a minha própria glória. Há quem a busque e julgue. Em verdade, lhes digo que se alguém guardar a minha palavra, não verá a morte eternamente. Então os judeus disseram: agora estamos certos de que você tem demônio. Abraão morreu, e também os profetas, e você diz: se alguém guardar a minha palavra, não provará a morte eternamente? Você não está querendo dizer que é maior do que Abraão, o nosso pai, que morreu. Também os profetas morreram. Quem você pensa que é? Jesus respondeu: se eu glorifico a mim mesmo, a minha glória não é nada. Quem me glorifica é o meu Pai, o qual vocês dizem que é o Deus de vocês. Entretanto, vocês não conhecem, eu, porém, o conheço. Se eu disser que não conheço, serei como vocês, mentiroso. Mas eu o conheço e guardo a sua palavra. Abraão, o pai de vocês, alegrou-se por ver o meu dia. E ele viu esse dia e ficou alegre. Então os judeus lhe perguntaram: você não tem 50 anos e viu Abraão? Jesus respondeu: em verdade, lhes digo que antes que Abraão existisse, eu sou. Então pegaram em pedras para atirar nele, mas Jesus se ocultou e saiu do templo. Amém. Oremos. Santo Deus, eterno e glorioso, Pai, nós te damos graças pelo teu amor, nós te damos graças, Pai, pela tua provisão, porque o Senhor tem nos sustentado, porque o Senhor nos trouxe aqui essa manhã para mais uma vez te prestar culto no teu santo dia. Por isso nós te louvamos, nós te engrandecemos o nome, pois reconhecemos que toda glória, toda majestade, domínio, poder está em ti, o único e verdadeiro Deus, o único a quem importa que prestemos toda adoração. Nós te pedimos ao Senhor que o Senhor ajude-nos a compreender a tua santa palavra por intermédio do teu Espírito Santo. Que o Senhor, Pai, não deixe que nada seja uma distração nessa manhã, senão que estejamos focados em Ti, pois essa é a Tua vontade. Nós, Pai, te cultuemos com verdadeira reverência e santo temor, pois não estamos apenas diante de homens e entre homens, mas estamos diante do Senhor do Universo. Por isso eu te peço, Senhor, ajuda-nos a compreender as tuas verdades, ajuda-nos, Pai, para que nada nos tire o foco, ajuda-nos, Pai, a aplicar as tuas verdades e a tua vontade na nossa vida, da forma que devemos fazer, para que sejamos verdadeiramente servos do Senhor. Em nome de Jesus, nós te pedimos, te rogamos a tua iluminação. Amém.
Meus irmãos, o evangelho, quando é pregado com fidelidade, a palavra de Deus, quando é pregada, frequentemente ela expõe a pecaminosidade do coração do homem. Frequentemente, o coração do homem é exposto. De modo que há duas possíveis reações para aquele que ouve a palavra de Deus, para aquele que está diante de um pregador do evangelho, para aquele que está ouvindo a mensagem de Cristo. Há duas possíveis reações comuns. Bom, a primeira delas é que o pecador ouvinte, ele é convencido pelo Espírito Santo. E somente por ele. Então ele reconhece que é um pecador, ele reconhece que é totalmente necessitado do amor e da misericórdia de Deus. Logo, ele reconhece cada um de seus pecados, se arrepende desses pecados e volta a sua vida para Deus como um verdadeiro filho adotado por Deus, um verdadeiro filho adotivo. Isso, meus irmãos, é o que nós chamamos de nascer de novo. Essa é a obra regeneradora do Espírito Santo, a obra soberana do Espírito de Deus em nossas vidas. Ele tira o nosso coração de pedra, amortecido, e coloca no lugar um coração de carne, vivo, amoroso, receptivo ao Evangelho. Ele imprime a sua lei santa em nossos corações. Ele vivifica o nosso espírito, que estava morto. Ele encerra a nossa inimizade que tínhamos com Deus por ser pecadores. Ele tira essa separação que o pecado faz entre Deus e os homens. E ele nos traz a sua paz. Ele nos dá a sua verdadeira paz, que excede todo e qualquer entendimento. Essa é a obra soberana do Espírito Santo, que não é forçosa, mas simplesmente natural. Quando o Espírito age na sua vida, ele mostra que há um Deus, um Senhor, e nós respondemos sim ao Evangelho. Sim, Senhor, eu creio nas tuas palavras. Eu creio na tua salvação. Eu creio na tua obra. Essa é uma das possíveis reações que acontecem quando o Evangelho é pregado com fidelidade. Mas há outra possível reação. Por outro lado, o pecador impenitente, ele se revolta com as afirmativas do Evangelho. Ele fica indignado com a verdade de Deus, pois elas refletem a justiça de Deus. A justiça infinita de Deus, que acusa todos esses homens, como também acusa nós, que recebemos a sua verdade, com a diferença que nós somos perdoados. Mas a justiça de Deus acusa esses homens de tantas falhas morais, de tanta podridão interna, que eles se sentem totalmente irados contra a santidade de Deus. De modo que tomam a sua verdade pela injustiça. E com desprezo tal pela obra do Senhor, os homens que rejeitam a pregação do Evangelho do Senhor, Jesus Cristo, são cada vez mais tomados de escuridão e densas trevas, que encobrem eles de forma que eles não conseguem mais perceber a realidade. E sem a intervenção do Espírito Santo para mudar essa condição, eles caminham cegos e impetuosamente para a morte e para a condenação eterna. Essa é a outra possível reação. Enquanto uns recebem e amam o Evangelho, os outros rejeitam e odeiam não só o Evangelho, mas todo aquele que leva a mensagem do Senhor. E essa revolta, meus irmãos, ela é causada pela santa acusação que o Evangelho faz. O Evangelho acusa eles, mesmo que internamente, no coração. No versículo 48 do texto dessa manhã, nós vemos a resposta que aqueles homens tiveram quando acusados pela palavra de Deus, pela palavra de Cristo. Eles foram extremamente acusados pelo seu pecado e revoltados contra o Senhor Jesus Cristo. Eles dizem, versículo 48, os judeus disseram a Jesus: será que não temos razão em dizer que você é samaritano e tem demônio? E a primeira coisa que o homem natural faz, assim como fizeram com Jesus aqueles judeus, esses judeus,
primeira coisa que o homem natural, ou seja, aquele que não recebeu Cristo como Salvador, que não sofreu a grandiosa obra do Espírito Santo em sua vida, ao se deparar com a acusação da lei moral de Deus, que é perfeita, ele se coloca numa bolha de santidade, de superioridade, de justiça, como que acima de qualquer outro, principalmente daquele que está pregando. Ah, não, eu já sou bom demais, eu já faço isso, eu já ajudo os pobres, eu já vivo uma vida justa, não roubo, não mato, eu tô tranquilo com a minha vida. A impureza em que eles estão imersos, meus irmãos. A impureza em que esses homens estão imersos, esses que não conheceram realmente o amor de Deus e a transformação do Espírito Santo, impede eles de enxergar as realidades mais básicas da existência, da nossa criação. Pois o pecado, ele corrói cada minúsculo pedaço de sua existência, de sua alma, de sua mente, de seu corpo, tornando esses homens nulos, ou seja, sem conhecimento algum da verdade. Eles não conseguem perceber que há um Criador, quando tudo aponta para um Criador onipotente sobre todas as coisas. Muito menos entendem que há um Redentor, um Salvador para a corrupção do mundo, para a corrupção moral do pecado. Para eles, não há certo ou errado, tudo isso depende. Até a noção mais básica de que existem apenas dois sexos, masculino e feminino, é totalmente inacessível para esses homens. Porque o diabo, tomando ocasião do pecado que habita neles, cegou todo o seu entendimento. O diabo cegou o entendimento dos homens. Não bastasse tamanha cegueira que eles não podem ver um palmo além do nariz, quanto mais imorais e desvairados são os pensamentos, as frases, as falas desses ímpios, mais eles são colocados em pedestais de honra por outros ímpios. Como sendo exemplo de grande conhecimento, exemplo de alguém sábio, de alguém que tem tudo a oferecer para o mundo. Esses homens são colocados em pedestais de glória. Quanto mais a verdade é distorcida, ou quanto mais os paradigmas ou os tabus são quebrados, se é que você me entende, mais eles são tidos como sábios da modernidade. Quando na verdade não passam de loucos que prestarão contas com o Senhor do universo. O pregador Salomão, em Eclesiastes 2,6, nos traz uma verdade que é terrível para os que não conhecem ao Senhor. O pregador diz: pois nem o sábio nem o tolo serão lembrados para sempre, pois, passado alguns dias, tudo cai no esquecimento. O sábio morre do mesmo jeito que o tolo. O sábio morre exatamente igual a um tolo. Sim, essa é uma das verdades que nós vemos na palavra de Deus. Alguém pode se perguntar, de que maneira o sábio morre? Será que ele morre de uma forma especial pela sua inteligência? A resposta é não. Ele morre do mesmo jeito que alguém tolo morre. E como é que isso acontece? É simples. Repentinamente, no momento ele está vivo e no outro é chegada a hora de prestar contas com Deus. No momento ele está aqui achando que é o dono do mundo, que tem toda a sabedoria, toda a ciência, e no momento seguinte chegou a hora de prestar contas com o Criador de tudo aquilo que ele fez. Nas palavras do apóstolo Paulo, dizendo que eram sábios, eles se tornaram loucos. Romanos 1,22. E quão tolo é o homem que se julga sábio o suficiente para rejeitar o Senhor, que confia a si mesmo a própria eternidade. Quão tolo esse homem. Agora a reação que vemos daqueles judeus é causada pelas palavras de Jesus, que se encontra nos versículos 31 a 47, a última sessão que nós estudamos de João. É isso, esse texto que Cristo prega a esses homens, esse discurso é o que causa tanta revolta. Eu quero convidar os irmãos a rememorar isso. A partir do versículo 31, a
palavra do Senhor diz assim: então, Jesus disse aos judeus que haviam crido nele: se vocês permanecerem na minha palavra, são verdadeiramente meus discípulos. Conhecerão a verdade e a verdade os libertará. Eles responderam: somos descendência de Abraão e jamais somos escravos de ninguém. Como você pode dizer que seremos livres? Jesus respondeu: em verdade lhes digo que todo o que comete pecado é escravo do pecado. O escravo não fica sempre na casa, o filho sim, fica para sempre. Se, pois, o filho os libertar, vocês serão verdadeiramente livres. Bem sei que vocês são descendência de Abraão, no entanto, estão querendo me matar, porque a minha palavra não está em vocês. Eu falo das coisas que vi junto de meu pai. Vocês, porém, fazem o que ouviram do pai de vocês. Então lhe disseram: nosso pai é Abraão. Mas Jesus respondeu: se vocês fossem filhos de Abraão, fariam as obras que ele fez. Mas agora vocês estão querendo me matar, a mim que lhes falei a verdade que ouvi de Deus. Abraão não fez isto. Vocês fazem as obras do pai de vocês. Eles responderam: nós não somos filhos ilegítimos, temos um pai que é Deus. Jesus disse: se Deus fosse de fato o pai de vocês, certamente me amariam, porque eu vim de Deus, e aqui estou, pois não vim de mim mesmo, mas ele me enviou. Porque vocês não compreendem a minha linguagem? É porque vocês são incapazes de ouvir a minha palavra. Vocês são o diabo, que é o pai de vocês, e querem satisfazer os desejos dele. Ele foi assassino desde o princípio, jamais se firmou na verdade, porque nele não há verdade. Quando ele profere mentira, fala do que lhe é próprio, porque é mentiroso e pai da mentira. Mas porque eu digo a verdade, vocês não me creem, não creem em mim. Quem de vocês me convence de pecado? Se digo a verdade, por que não creem em mim? Quem é de Deus, ouve as palavras de Deus. Por isso vocês não me ouvem, porque não são de Deus. Agora, depois desse discurso do Senhor Jesus Cristo, trazendo verdades eternas sobre a natureza daqueles homens, sobre a natureza de todo aquele que não está em Cristo, que não está nele, que não depositam a sua confiança nele para a salvação. Agora eles olham para Jesus e simplesmente desprezam tudo o que havia sido dito. E com um tom de deboche, um tom de superioridade, causado pela denúncia do pecado, vocês são escravos do pecado, eles fazem a pergunta retórica do versículo 48. Os judeus disseram a Jesus: será que não temos razão em dizer que você é samaritano e tem demônio? E nas conversas, meus queridos, nos debates que muitas vezes nós participamos, seja ela por qualquer assunto que for, política, economia, assuntos bíblicos, a pregação do evangelho é muito comum quando as pessoas elas se encontram encurraladas, quando elas se encontram presas por um argumento sólido. Elas não têm mais argumentos para combater a verdade. Elas rapidamente correm para uma espécie de argumentação chamada argumento ad hominem. O argumento, meus irmãos, ad hominem, é quando aquele que está debatendo não tem mais condições de defender a sua tese, porque ela foi totalmente desmontada, ela foi totalmente destruída. Daí eles começam a atacar não as ideias mais, mas aquele que está falando. Ele começa a trazer coisas sobre a vida daquele que está falando, sejam falsas ou verdadeiras. Eles tentam descredibilizar o argumento ao descredibilizar o que está pregando. E foi isso que esses homens tentaram fazer com Cristo. O Senhor, na sessão anterior, estava falando as características dos verdadeiros filhos de Deus, a verdadeira descendência de Abraão, ou seja, a descendência santa de Abraão é aquela que anda nas pisadas da fé que Abraão andou. Os verdadeiros filhos de Abraão são aqueles que vivem como Abraão viveu, com fé. Portanto, o verdadeiro filho de Abraão, ele acreditava no Senhor de todo o coração. Os verdadeiros filhos de Abraão são aqueles que recebem o Messias prometido, pois ele foi enviado pelo Pai.
Cristo estava falando isso. E Jesus expôs para aqueles homens que Abraão teve duas descendências. Teve uma descendência carnal, ou seja, os filhos naturais que nasciam, e teve uma descendência espiritual. E a descendência espiritual sempre foi do mesmo jeito. Importa-vos nascer de novo, como Cristo pregou a Nicodemos. Seja para os filhos de Abraão, seja para nós hoje. Nós nascemos carnalmente também. Mas o verdadeiro crente, ele nasce de novo. E Abraão tem essas duas descendências. A carnal era o povo judeu, o povo de Israel, que simplesmente era seu descendente físico. Mas a descendência espiritual, a descendência verdadeira, santa de Abraão, são aqueles que receberiam o Messias, que viveriam nas pisadas da fé que Abraão viveu. Para ser filho de Deus, é necessário nascer de novo, como Jesus pregou para Nicodemos. Nicodemos, importa-vos nascer de novo. Você tem que nascer de novo. E Jesus, ao pregar tudo isso, mostrando que só pela fé é que podemos ser libertos da escravidão do pecado, é que podemos ser tidos como filhos de Deus, eles agora tentam descredibilizar Cristo, ao xingá-lo. Mas fica claro que existem duas verdades. Primeiro, ser descendente de Abraão apenas fisicamente, como aqueles homens eram. Eles tentaram argumentar isso. Nós somos filhos de Abraão. Aí Cristo falou, eu bem sei que vocês são descendência de Abraão. Mas ser descendência de Abraão não quer dizer nada. Essa descendência carnal. Pelo contrário, só a confiança em Jesus é que livra esses homens da condenação do pecado. Portanto, nas palavras de Jesus, quem não recebe o Filho de Deus pode até ser descendência de Abraão, mas na verdade é filho do diabo. Como Cristo disse. Vocês são filhos do diabo. Vocês não andam nas pisadas da fé de Abraão. Vocês andam nas pisadas do diabo, que é mentiroso e pai da mentira. É homicida desde o começo. Segundo, os filhos de Deus são aqueles que creem em Cristo e na sua obra, com fé verdadeira, que vivem para Ele. Só assim é que há verdadeira salvação. Só assim é que o homem é de fato adotado por Deus. Aqueles homens agora revoltados com essas verdades imutáveis, totalmente impossibilitados de argumentar, eles começam a xingar o Senhor Jesus. Eles começam agora a xingar a Cristo. Eles o chamam de samaritano e endemoniado. Essas eram as piores ofensas que alguém podia fazer. Samaritano e endemoniado. Os samaritanos, eles eram sinônimos de impureza. Eles se misturaram contra os povos. Eles instituíram uma adoração em Samaria. Eles sacrificavam a vários ídolos. Eles faziam tudo que descredibilizava um ser humano. Por isso que eles chamam Cristo de samaritano. Nós não temos razão de dizer que você é um samaritano. E as palavras de Jesus ecoam no ouvido daqueles homens a ponto de eles ficarem revoltados. Dizer, você é samaritano. E não somente isso, você está endemoniado. Meus irmãos, você tem noção do tamanho da blasfêmia? Vocês têm noção do tamanho da gravidade daquilo que aqueles homens estavam falando contra Cristo? Eles olham para o Senhor Deus, o Filho encarnado, Deus, e olham para Deus e falam, você está endemoniado. Eles atribuíram a Jesus aquilo que eles mesmos eram, filhos do diabo. Eles estavam dizendo que o Senhor Jesus estava possesso, quando na verdade o Espírito Santo estava com ele o tempo todo. Que gravidade, blasfêmia. Eles estavam blasfemando contra o Pai, porque não receberam o Filho. Eles estavam blasfemando contra o Filho, porque não criam na sua obra. Eles estavam blasfemando contra o Espírito Santo, ao dizer que Jesus estava sendo influenciado pelo demônio. O Evangelho, meus queridos, ele revolta os pecadores. Essa é a ação natural do Evangelho na vida dos pecadores. Quantos homens de Deus ao longo da história não tiveram suas vidas ceifadas? Foram torturados, foram maltratados, afligidos, como diz lá em Hebreus 11. Homens dos quais o mundo não era digno. E até hoje acontece que muitos sofrem em
em alguns lugares, por pregar a verdade de Cristo, o evangelho da salvação. Por denunciar a miséria do pecado, muitos têm sofrido ainda hoje. Nós vemos que aqueles homens pegaram em pedra para matar o Senhor Jesus. Pegaram em pedras no final do texto. Se os irmãos não lembram, ainda é continuação do texto da mulher samaritana. Jesus ainda está no templo. Eles queriam agora usar as pedras que eles queriam matar, a mulher adúltera. Eles queriam agora usar as pedras para atirar em Cristo. Ele que tinha dito, vai, não peques mais. Eles que tinham ficado sem argumentos. Essa é uma das coisas mais comuns quando o evangelho é pregado. A revolta dos pecadores. E eu pergunto a você, você que se diz crente verdadeiro, você que diz buscar o evangelho de Deus, a palavra do Senhor. Quando você está pregando, isso acontece. As pessoas olham pra gente, tentam nos descredibilizar, seja qualquer coisa, pela aparência, pelo estilo de vida, ou até por erros nossos mesmo. E eu pergunto a você, o que é que você faz? Você, quando se depara com uma coisa como essa, um argumento ad hominem, você larga tudo e vai embora, desiste. Você faz uma oração imprecatória para aquele homem, pede para Deus matar logo e mandar para o inferno. O que é que você faz? Nós devemos aprender com o Senhor o que devemos fazer quando nós somos atacados por pregar o evangelho. Os versículos 49 e 50 dizem assim, Jesus respondeu, eu não tenho demônio. Pelo contrário, honro meu Pai, mas vocês me desonram. Eu não procuro a minha própria glória. Há quem a busque e julgue. O Senhor Jesus continua expondo a verdade. É isso que Cristo faz. Ele continua pregando o evangelho. A verdade deve ser pregada com fidelidade até o fim. Mesmo que isso custe a sua vida. Mesmo que isso custe a nossa vida, a nossa paz. De forma enfática e centrada na verdade, o Senhor afirma, eu não tenho demônio. Continua. E ele agora vai explicar o porquê ele não tem demônio. Vai provar por A mais B aqueles homens a verdade. Pelo contrário, eu honro o meu Pai. Eu honro o meu Pai. Eu não tenho demônio. E a prova que eu não tenho é que eu honro o meu Pai. Se os irmãos observarem, momentos antes do texto que nós lemos, no versículo 46, Cristo pergunta àqueles homens, quem de vós me convence de pecado? Quem de vocês me convence? Me mostra um pecado meu sequer. E eles não tinham um pecado para apresentar. Eles não tinham nada para mostrar. A única coisa que eles tinham para fazer era ofender. E eles olham, nós não temos razão de dizer que você é samaritano e tem demônio. Mas eles não tinham como apontar um pecado sequer. Eles só xingam a Cristo, eles só blasfemam do Senhor. E a resposta de Cristo é, pelo contrário, eu honro o meu Pai. E essas palavras, elas nos ensinam duas coisas muito preciosas. Muito preciosas. Primeiro, pregue a palavra, mesmo que te acusem do que quer que seja. Se for necessário, sofra o dano. Como imitadores de Jesus, nós devemos estar dispostos a andar como ele andou. Meus irmãos, vocês não têm noção que grande honra é poder sofrer por Cristo. Vocês não têm noção que grande honra é poder sofrer por pregar o evangelho com fidelidade. Como Paulo e Silas presos, açoitados e felizes porque estavam pregando o evangelho. Ou outros apóstolos que entregaram suas vidas. Ou outros que se recusaram a morrer como o Senhor Jesus. Porque não eram dignos, mas morreram, entregaram a sua vida porque não negaram a verdadeira fé. Que grande honra é você poder dizer a seu filho, tá vendo a minha situação hoje assim? Esse sofrimento é por causa do evangelho do Senhor. Mas é passageiro. Haverá uma eternidade de glórias com o Deus do universo. Segunda coisa preciosa que o Senhor nos ensina com essas palavras é busque honrar a Deus com sua vida. O argumento de Cristo é, eu não estou endemoniado. Observe a minha vida, eu honro a Deus.
Viver em santidade, meus irmãos, é uma das grandes características do verdadeiro crente. Eles podiam até acusar falsamente o Senhor Jesus, que é perfeito. E dirá nós, que somos pecadores. Mas que a gente nunca dê motivo para ser acusado. Se eles tiverem que acusar a gente, se a gente tiver que sofrer por alguma coisa, que seja por uma mentira. A gente não sofra por uma coisa que é verdadeira. Porque aí estamos perdidos. Mas se a gente tiver que sofrer pelo Evangelho, que seja por uma mentira levantada. Porque isso honra a Deus. Se eu sofro por aquilo que eu fiz, nada mais justo, nada mais merecido. E se eu fiz errado? Agora nós devemos nos gloriar, sofrer, por pregar o Evangelho, por viver de forma justa, por não nos dobrarmos aos parâmetros do mundo. O Senhor também declara para aqueles homens, ele não só diz, eu honro meu pai, ele agora continua, vocês me desonram. Ficando claro a diferença da relação que o Senhor tinha com o pai e que eles têm. Totalmente oposta. Totalmente oposta. Versículo 50, Jesus afirma que não veio buscar a própria glória. Mesmo que tendo todo o direito de fazer isso, ele não veio buscar a própria glória. Pelo contrário, ele veio buscar a glória do Pai. Por isso que ele disse, eu honro ao meu Pai. Não tem quem possa me apontar pecado. Existem, portanto, aqueles que buscam a própria glória, ou seja, que eles querem viver uma vida de si para si mesmo, como aqueles homens faziam, mesmo que com uma falsa capa de santidade, de justiça, de religiosidade, mas eles queriam estar num pedestal de glória. E existe também aquele que julga isso, o Senhor Deus, que julga toda essa falsa glória. Há quem a busque, há quem julgue. Aqueles homens não tinham argumento algum para apontar um pecado, uma falha, uma pequena mácula sequer do Senhor Jesus Cristo. Senão que eles estavam apenas usando a arma do seu pai. As armas de Satanás, que é a mentira. Porque ele é o pai da mentira. E seus filhos são mentirosos. Eles olharam para Cristo e disseram que ele tinha demônio. E após a breve defesa do Senhor Jesus Cristo, ele retorna aquilo que havia de primordial. Vou continuar pregando a verdade. Eles têm que ouvir até o fim, para que eles sejam indesculpáveis. Eles não têm um argumento se quer dizer, a gente não sabia. Ele continua focado em pregar as verdades imutáveis do reino de Deus. Versículo 51. Em verdade lhes digo, que se alguém guardar a minha palavra, não verá a morte eternamente. Meus irmãos, depois do Senhor ter sido blasfemado, agora ele faz uma perfeita declaração para aqueles homens. Quando acontece com nós uma mentira, alguma coisa, a gente quer mais que o povo se exploda. Eu quero saber nada desse desgraçado. Cristo agora olha para eles e mais uma vez faz uma promessa graciosa e grandiosa para aquele que crê. Em verdade, eu digo, se alguém guardar a minha palavra, se alguém permanecer na minha palavra, não morrerá eternamente. O Senhor promete a vida eterna para aqueles que guardam a sua palavra, para aqueles que honram o seu nome. Ele não vai ver a morte eternamente. Essa é a promessa da salvação eterna para todo que verdadeiramente se dobra ao Senhor Jesus Cristo. Aqueles homens mereciam ouvir essa palavra? É óbvio que não. E pior, não só eles não mereciam, como eles não entendem nem recebem verdadeiramente. Versículos 52 e 53 diz assim, então os judeus disseram, agora estamos certos de que você tem demônio. Eles continuam na argumentação ad hominem, contra Cristo. Abraão morreu. Olha o argumento deles. Abraão morreu e também os profetas. E você diz, se alguém guardar a minha palavra, não provará a morte eternamente? Você não está querendo dizer que é maior do que Abraão, nosso pai, que morreu?
e também os profetas morreram. Quem você pensa que é? E é evidente que o Senhor não estava falando da morte física. Os homens irão experimentar a morte física. Irão morrer, ser sepultados. Alguns vão passar até por situações extremamente difíceis até isso acontecer. Doenças terríveis, vão padecer, vão estar em desconforto extremo. Mas a promessa de Cristo é muito superior a essa. Nas palavras de J.C. Ryle, ele diz: também significam que o aguilhão da morte física será removida do verdadeiro cristão. Sua carne definha e seus ossos são afligidos por intensas dores. Todavia, o amargo senso de pecado não o atormentará. Este é o pior aspecto da morte. E nisto eles obterão vitória por intermédio de nosso Senhor Jesus Cristo. A gente vai sofrer, vai morrer, mas não seremos condenados pelo nosso pecado. Se você crê verdadeiramente em Cristo, você vai viver eternamente ao lado do Senhor. Como está escrito em Apocalipse 2:11, quem tem ouvidos ouça o que o Espírito diz às igrejas. O vencedor, de modo algum, sofrerá o dano da segunda morte, da condenação eterna. O vencedor, de modo algum, sofrerá o dano da segunda morte. De modo algum será condenado eternamente. E ao serem expostos por essa grandiosidade do Evangelho, essa verdade perfeita da vida eterna, o argumento deles é o seguinte: Abraão, que é Abraão, nosso pai, morreu. Os profetas igualmente morreram, mesmo sendo homens de Deus, santos. E você, que a gente não sabe nem quem é, o filho de um carpinteiro, está querendo dizer que vai viver eternamente? E a pergunta deles é: quem você pensa que é? Quem você pensa que é? E Jesus responde aqueles homens. Versículos 54 a 56 diz assim: Jesus respondeu: se eu glorifico a mim mesmo, a minha glória nada é. Quem me glorifica é o meu Pai, o qual vocês dizem que é o Deus de vocês. Entretanto, vocês não conhecem. Eu, porém, o conheço. Se eu disser que não conheço, serei como vocês. Mentiroso. Mas eu conheço e guardo a sua palavra. Abraão, pai de vocês, alegrou-se por ver o meu dia, e ele viu esse dia e ficou alegre. E agora Jesus claramente faz uma defesa pública da sua divindade. Ele vai mostrar agora que ele é Deus, mais uma vez. Ele é eterno. Primeiro ele começa dizendo: quem me glorifica é o meu Pai. Porque é o Senhor Deus, o Pai, que tem atestado toda a obra que eu tenho feito. É isso que ele está dizendo. Eu fiz grandes sinais, maravilhas, milagres diante de vocês. E mostre um homem sequer que fez isso. Eu fiz porque o Pai está comigo, atestando a minha obra e me permitindo fazer tudo isso. O Pai tem dado testemunho de mim. De modo que se vocês negam a mim, vocês estão negando ao Pai. Porque quem vê a mim, vê ao Pai. Segundo, vocês dizem que Deus é o Deus de vocês. Mas na verdade vocês não o conhecem. Porque todo o tempo ele está comigo fazendo isso. E vocês têm me negado. Então vocês estão negando ao Pai. Vocês não conhecem a Deus. Terceiro, eu conheço o Pai. Vocês não, eu conheço. Pois se de fato vocês conhecessem, também conheceriam a mim. Eu tenho feito tudo o que ele disse. Eu tenho honrado a sua palavra. Eu tenho vivido exatamente como ele ordenou. Quarta frase de Cristo é: se eu disser que não conheço, serei como vocês. Cristo não tinha nem como deixar para lá a situação. E se ele dissesse que não conhece o Pai, aceitasse o que eles têm dito, ele estaria mentindo. Ele diz: eu não vou nem fazer isso. Eu não posso fazer isso, porque eu não sou como vocês, mentirosos. Então eu conheço e guardo a sua palavra. Essa aqui é uma verdade grandiosa para nós. Aquele que conhece de fato o Senhor, aquele que diz amar a Deus, conhecer, ele tem que guardar a sua palavra. Se a gente olhar, essa é uma frase, é uma máxima que vem se repetindo no capítulo 8. Aquele que permanecer na minha palavra, aquele que guarda a minha palavra, tem que ser assim. O verdadeiro Filho de Deus, ele ama a palavra do Senhor. Ele ama a verdade e permanece nela, pois a verdade ela é imutável.
Sexto, Cristo até concorda, Abraão é o pai de vocês. Abraão, de fato, é o pai de vocês. E, obviamente, ele está se referindo aqui à descendência carnal, natural de Abraão. Ou seja, vocês são filhos de Abraão segundo a carne. Porém, vocês não são filhos dele segundo o Espírito. Porque Abraão alegrou-se ao ver o meu dia. Ele ficou feliz ao ver o meu dia. E que gloriosa verdade, meus irmãos. É saber que o Evangelho também foi pregado a Abraão. É saber que o Evangelho foi pregado a Abraão quando o Senhor prometeu a ele a descendência santa, Cristo. E a Escritura diz, Abraão creu em Deus e isso lhe foi imputado para justiça. Abraão não se tornou justo porque ele guardou os mandamentos, porque ele foi bom o suficiente para isso. A Escritura declara que Abraão se tornou justo porque ele teve fé, ele acreditou no Senhor. E Abraão viu o dia de Cristo. Depois de tão grandes, magníficas, perfeitas declarações, mais uma vez aqueles homens tentam questionar a Deus. Versículos 57 e 58 dizem assim: Então os judeus lhe perguntaram, você não tem 50 anos e viu Abraão? Jesus respondeu, em verdade lhes digo, antes que Abraão existisse, eu sou. Antes que Abraão existisse, eu sou. Eles agora fazem uma pergunta extremamente boba, como alguém que não possui conhecimento algum da verdade, como alguém que não compreendeu o básico da verdade. Afinal, como é que você pode ter visto Abraão? Como é que você pode ter Abraão ter alegrado-se no seu dia, se você tem nem 50 anos e Abraão morreu há quase 2000? Abraão morreu há quase 2000 anos, mais ou menos 1850 anos antes. E mais uma vez Jesus responde, fazendo menção ao texto quando Moisés perguntou: o que é que eu vou dizer, Senhor, quando as pessoas me perguntarem quem foi que me enviou para libertar elas do cativeiro dos egípcios, da escravidão egípcia? O Senhor disse a Moisés, lá em Êxodo, você vai dizer assim, ó, eu sou me enviou, eu sou o que sou. Quando lhe perguntarem quem lhe enviou, você vai dizer, eu sou me enviou. E a resposta de Jesus para eles é essa. Eu sou. Eu sou Deus. Eu sou eterno. Vocês estão diante do grande eu sou. Vocês estão diante do grande eu sou. Em verdade lhes digo, antes que Abraão existisse, eu sou. Se que Abraão existisse, eu já era Deus. Eu sempre fui. Eu sou eterno. E o texto se encerra no versículo 59. Com aquilo que mais identifica o homem natural. Aquele que não recebeu a Cristo. Aquele que não compreendeu as verdades do Evangelho. Aquele que prontamente rejeitou a glória de Deus. Versículo 59 diz: Então pegaram em pedras para atirar nele. Mas Jesus se ocultou e saiu do templo. Que grandes lições nós aprendemos com estes versículos que lemos hoje. Que grandes lições. A pregação fiel da palavra, ela revolta os homens maus. Mesmo sendo palavras de esperança, de salvação, de vida eterna, ela revolta os homens que odeiam o Senhor. Segundo, nós somos ensinados pelo exemplo máximo de Jesus a nos manter firmes em nossa convicção e pregar a palavra até o fim. Como Cristo estava pregando e aqueles homens queriam matá-lo apedrejado, ele pregou até o fim a verdade. Não se acovardou. Terceiro, os séculos eles se passaram muitos, e até a volta do Senhor Jesus Cristo, o homem natural continuará odiando a palavra de Deus e continuará odiando os filhos de Deus. Então, não achem que vocês vão conquistar a simpatia do mundo, porque se você for um verdadeiro filho de Deus, o mundo irá odiar vocês. 4. As afrontas que o Senhor Jesus ouviu, esses homens que se julgavam seguidores de Deus, por sinal, isso nos lembra que nem todo que anda com a Bíblia debaixo do braço, com paletó, ou que tem uma fala evangeliquez, que usa misericórdia no lugar de Ave Maria,
que dá glória a Deus alto, nem todos esses homens são verdadeiros filhos de Deus. Aqueles judeus, eles viviam nos templos. Eles viviam no templo adorando a Deus, sacrificando. Eles tinham uma capa de santidade, mas por dentro estavam podres, eram sepulcros caiados. Quinto, o crente verdadeiro, ele guarda a palavra de Deus. Ele permanece fiel à palavra de Deus. Até o fim, com a certeza da eternidade. Sexto, quem guarda a palavra de Deus no coração será salvo e viverá para sempre. Essa é uma das grandiosas e gloriosas promessas do Evangelho. Aquele que de fato ama o Senhor, que permanece na sua palavra, esse será salvo. Pelo contrário, no sétimo ponto, é quem não guarda a palavra de Deus, quem não crê verdadeiramente em Deus, será condenado por toda a eternidade. São verdades preciosas, importantes para a nossa vida. Práticas, pois nós somos exortados a viver em santidade, a buscar constantemente, ou como diz a palavra do Senhor, meditar na sua lei dia e noite. Amar ao Senhor, não se acovardar diante das revoltas do mundo, mas viver pela fé em Cristo. No fim, nós vemos que, mesmo com a violência, o Senhor Jesus cumpriu toda a sua missão, nos dando força e exemplo para segui-lo em absolutamente toda e qualquer circunstância que se apresente em nossa vida. Meus irmãos, que nós diligentemente sigamos o exemplo de Cristo, apoiados nas suas palavras de amor, de consolo, de conforto, para que assim nós nos aproximemos dele com a verdadeira fidelidade de um crente, com a certeza de que, no fim, receberemos a coroa da vida, como é pregado na palavra do Senhor. Que o Senhor nos abençoe, hoje e sempre. Amém.